Boa noite, revolucionários! Estamos começando mais um Revolução Jesus e hoje o tema é especial. Iremos falar de algo que é próprio de cada um de nós, da nossa adolescência. Essa fase da nossa vida de tantas e tantas transições, mas que aos poucos vamos entendendo um pouco mais quem nós somos como pessoa, como ser humano e também como filhos de Deus. E eu não estou sozinho hoje, estou com a Day aqui. Boa noite, Day. Seja bem-vinda. Boa noite, Rick. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez neste programa Revolução Jesus. De fato, essa fase da adolescência é uma fase que a gente está naquela fase de transição, não sabemos direito quem somos, para onde vamos e como lidar, como bem viver. E talvez você que está em casa, que é um pai, que está com um adolescente em casa, como que eu faço, como ajudo ele a ver essa fase, né? Então, por isso, nós temos um convidado muito especial, né, Rick? Exatamente. Que vai estar vindo para esse programa hoje para nos auxiliar, entender um pouquinho melhor, ele que é especialista no assunto. Nós queremos chamá-lo para vir aqui, professor João Gabriel. Vem aqui, seja bem-vindo. Uma alegria recebê-lo. Uma alegria tê-lo conosco. Pode sentar. Pode ficar à vontade, aqui. viu? Sinta-se em casa. Opa, vou pro meu lugar aqui, ó. Estamos trocando de lugar. Como nós dissemos, o tema de hoje é sobre adolescente, né? Sobre a vida do adolescente. Day, já começa te perguntando, né? Porque a gente gosta de começar a instigar entre nós primeiro. Você se lembra do período da sua adolescente? Como é que era? Quem que era a Day na adolescência? Claro que eu lembro, foi ontem mesmo, praticamente. Foi ontem, entendeu? ó. Passou há pouco tempo. Foi uma fase tumultuada, atribulada, porém também foi uma fase bem em Deus, porque eu comecei, graças a Deus, eu entrei no grupo de jovens com 12 anos de idade. Sei que aí, eu não sei se a fase da adolescência começa com essa idade, vamos tirar essa dúvida aqui também. Saber sobre isso. E então eu entrei no grupo de jovens, mas ao mesmo tempo aí fui me aproximando muito de Deus, que me auxiliou nesse tempo. Mas também, claro, tive muitas idas e vindas, muitas atribulações aí nesse caminho, porque é próprio da idade, né? E você, Rick? Meu Deus do céu, parece que foi ontem. A minha adolescência foi bem agitada porque, assim, eu só queria saber de futebol, de ir pra cachoeira. Sou mineiro, né? Terra de muitas cachoeiras, então era cachoeira, era brincar. Me lembro que minha adolescência sempre foi assim. E eu era bem agitado, né? Achava que era uma coisa que era pro resto da vida, mas depois fui acalmando. Mas logo entenderemos um pouco por que na adolescência tem essa agitação toda. Mas a minha adolescência foi assim. E eu também quero fazer questão de perguntar pro nosso convidado, né? Como foi também essa adolescência, João? Partilha com a gente um pouco sobre. Na verdade, minha adolescência foi relativamente tranquila. Eu era menino de grupo jovem também. Eu entrei no grupo jovem, acho que aos 11 anos de idade. E fui, assim, do grupo jovem a vida inteira também. Minha família é de comunidade católica, né? Ela é de uma comunidade pequena chamada Filhos da Ressurreição, né? E eu basicamente cresci dentro da comunidade. Então foi relativamente tranquilo. Assim, fazia uma besteira aqui e ali. Sim. Próprio da idade. Própria da idade. Né? Mas, graças a Deus, foi uma adolescência muito boa e assim, os amigos mais duradouros da minha vida, né, eu criei nessa fase, de fato. Eu estava no casamento de um deles agora, esse fim de semana. Que legal. O penúltimo a casar, só falta um. Olha isso. Mas foi maravilhoso, graças a Deus. Aproveitando já o ensejo dessa pergunta, né? Se apresenta pra gente quem é o João. O João que, com tantos títulos aí, né? É filósofo, várias coisas. Professor de literatura, se não me engano. Eu sou professor de filosofia e formação humana. E né? formação humana. Dentro da formação humana, a gente tem um trabalho dentro da literatura. Literatura. Né? Que é basicamente a literatura que forma o espírito, né? Que forma a virtude e o desenvolvimento humano. Que legal. Um pedacinho da formação humana. E tem um projeto também, não é? Sim, na verdade a gente tem um projeto Forjando Caráter dentro do Instagram, temos um site, temos a nossa atuação dentro das redes sociais e o foco dele particularmente é essa questão da formação humana, né? Que é basicamente o processo pelo qual se alcança a forma humana, né? Aquilo para o qual nós fomos feitos para ser, né? Dentro daquilo que é a filosofia tomista, né? Filosofia aristotélica tomista. Esse é basicamente o trabalho que a gente tem lá. Que legal. Tem um vasto conhecimento aí pra gente poder abordar. E uma das coisas que a gente falou aqui, mesmo que na brincadeira, é próprio da idade, né? Próprio do tempo. Mas diz pra nós, o que é essa adolescência? O que é essa fase da adolescência? Como podemos classificá-lo? Bom, na verdade a gente estava falando sobre isso um pouquinho antes, né? E eu queria responder essa pergunta dando um passinho para trás, se for possível. Claro. Né? Tem um aspecto em particular, né? Especialmente esse que eu acabei de comentar, da forma humana, né? Que às vezes
se a gente não explica bem, não dá para entender direito o que é a adolescência. Basicamente é o seguinte, gente, né? Todas as coisas têm um modo de ser, tem uma essência, ou seja, um projeto, é como se fosse uma blueprint, né? Escrita lá por Deus, né? Que mostra ali o máximo que essa coisa pode chegar a ser. Perfeito? Tudo tem isso, né? E a gente sabe disso, na verdade. A gente tem uma certa intuição sobre isso. Tanto é que a gente, já, quando olha para uma criatura, a gente já sabe mais ou menos o que a gente pode esperar dela ou não. Eu sempre faço a brincadeira com meus alunos, eu faço, se você acha um cachorrinho, um filhotinho de cachorro na rua, né? E aí você é muito bondoso, né? Adota o cachorrinho. E aí, se esse cachorrinho cria, ele é aquele cachorrinho peladinho ainda, né? Que não, hoje nasceu, né? Se ele cria pelos, né? Isso te surpreende? A gente vai pensar, não. Se ele começa a latir, né? Surpreende. Né? Se ele morde em algum momento, né? Se ele cresce, tem outros filhotinhos. Se ele cria um par de asas, se ele... Aí quando chega no par de asas, todo mundo fala que eu falei, cara, como é que você sabe já que ele vai latir, que ele vai criar pelo, que ele vai reproduzir, mas sabe que ele não vai ter um par de asas? Simples, né? Porque você sabe que não faz parte da essência daquele cachorro, daquele animal, ter asas, né? E sabe que todo o resto faz. Né? Então, por isso, a sua inteligência já elimina a possibilidade. Se aparece um par de asas ali, você tem uma única certeza de que aquilo ali não é o cachorro. É uma coisa estranha ali, né? Aquilo ali é outra coisa. Você achou que era o cachorro, mas era um negócio esquisito. E, né, pronto. Né? Porque você identificou que tem alguma coisa fora da essência. Né? Qual que é o ponto? O ponto é que, em alguns seres, particularmente nos seres vivos, né, o início da existência está muito longe da completude da forma. Né? Ele está muito distante da perfeição, né? da realização dessa essência. Né? E ao longo do tempo, né, vão se aperfeiçoando essas características, vão se desenvolvendo essas potências, né, e chegando mais perto dessa completude. Né? E um detalhe interessante sobre isso é que nos seres sensíveis, se eu falar muito filosofia, vocês me cortam. Sim. Pode falar. Mas seres sensíveis é aqueles que têm afetos, né, que têm sentimentos e tal. Nos seres sensíveis existe um sentimento particular, né, que corresponde às atualizações dessas potências. Né? Por quê? Porque quando você atualiza uma potência que faz parte da sua essência, né, você adquire ali um bem permanente. Né? É uma coisa que você adquire e que ela vai continuar ali, porque ela faz parte de você. Aonde você for, você leva ela junto. Né? E tem um sentimento particular, né, que é o sentimento da presença do bem, que é a alegria, que quando ele se torna perene por causa dessa estabilidade desse bem, né, a gente chama ele de felicidade. Né? Então, na verdade, quando as pessoas falam sobre a busca da felicidade, a busca da realização, eu me sinto muito realizado. Né? Realizou o quê? Né? O que você realizou? Simples, você realizou a sua essência. Você é quem você foi feito para ser e está onde você foi feito para estar. Né? Isso é o que a gente chama de felicidade e é o que todo mundo quer. Né? E, na verdade, no nosso caso, né, nós seres humanos, né, nós temos um lugar e nós temos um ápice, né, que é a realização máxima da nossa essência e, portanto, a máxima felicidade. Né? O máximo de realização que um ser tem é a melhor coisa que ele pode fazer dentro das coisas que ele pode fazer. Né? E nós somos literalmente capazes de ter um relacionamento pessoal com o Criador da matéria, com o Criador do universo. Né? É difícil pensar em outra capacidade que consiga superar essa. Entende? Então, realmente, por isso, né, o cume, né, o ápice, né, nosso é, de fato, a convivência, o amar, o servir e conhecer a Deus. Né? Mas o que acontece? Qual que é o ponto e por que isso tem... tudo bem, professor, maravilha. O que tem a ver com a adolescência? Né? Simples. Né? É que em todos os seres vivos, né, existem duas fases em particular, né, que são muito distintas. Né? Uma delas é quando essas potências elas estão muito, muito irrisórias ainda, né, e por isso esse ser precisa do auxílio de outros seres da sua própria espécie. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado, precisa de alguém que tome conta dele, porque ele não dá conta sozinho. Se você deixar sozinho, vai morrer. Perfeito? É o que se chama propriamente de infância. Né? É aquele momento em que o bichinho, se você deixar solto, eu sei o que vai acontecer com o meu filho. Se eu deixar ele 5 minutos sem observação. Então, eu estava brincando com a Darlene, esse dia, literalmente, essa semana, minha mulher estava no trabalho e me mandou uma foto. Olha o que eu achei. Né? E uma foto da tomada com 2 parafusinhos enfiados até o final. Meu Deus, que perigo.
Graças ao anjo da guarda do meu filho, ele botou um de cada vez, né? Porque senão, provavelmente a história seria muito menos engraçada. Sim. Mas, né? Então pronto. Né? Então você vê que aquele bichinho ali, se você deixar sozinho, vai dar um problema muito sério. Sim. Né? A outra fase, né, é a fase onde, pelo menos em seu aspecto mínimo, aquelas potências fundamentais, aquelas coisas as melhores coisas que ele é capaz de fazer, ele já está fazendo relativamente bem. Ele já consegue, ele já pode ser deixado sozinho, né, ele já consegue, né, ser autônomo, né, porque ele já tem essas capacidades desenvolvidas. Ele não precisa mais da tutela dos pais, dos genitores, da comunidade, etc. Tal, que é o que a gente chama de vida adulta. Perfeito? Né? No caso do ser humano, né, essas duas fases têm características muito marcantes. Né? A criança, ela tem suas faculdades espirituais, que são as faculdades mais elevadas do ser humano, muito pouco desenvolvidas. Entende? Aqui não entendo a vida de oração, né? É a faculdade espiritual no sentido mais simples, né? Inteligência, vontade, capacidade de escolher, apesar dos afetos. A criança muito pequena, ela é um bichinho bem afetivo mesmo. Entende? Ela é movida pelos impulsos. Ela gostou, ela está feliz. Não gostou, ela chora. E assim, então ela vai sendo, né, conduzida pela tirania ali dos afetos o tempo todo. Ela é muito egocêntrica, né? O mundo, de fato, parece girar em torno dela. Falando assim, parece que as crianças são horríveis, tá, gente? Mas é super normal. Então, a criança, por exemplo, tirar o doce da outra porque ela quer o doce para ela, não é porque ela é uma coisa ruim, entende? É porque ela ainda não entendeu que existe algo maior e melhor do que a satisfação das necessidades afetivas imediatas, né? Ainda não foi, a linguagem dela é muito irrisória. Então, a criança ela tem essas características. Uma das características infantis, que, aliás, vai entrar em alguns assuntos mais tarde, né, é a brincadeira. Então, a brincadeira e tal. O que é a brincadeira? A brincadeira é uma simulação da vida adulta em um ambiente controlado. Né? Então, por exemplo, no jogo você tem um desafio, você tem uma coisa que é difícil, que você tem uma coisa que você tem que aprender, você tem uma competição com os outros, mas ali é tudo no café com leite. Né? Se você ganhar ou se você perder, né? Como diria, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Tá? Né? A coisa está ali controlada. Então você tem derrotas e vitórias simuladas, né? Para te preparar para os combates e desafios e problemas reais que vão vir mais tarde. Né? Já na vida adulta, né, a gente tem uma inversão da maioria dessas características. A gente tem uma primazia do espírito sobre os afetos, né? Ali quem vai comandar de fato é a razão, quem vai comandar de fato é a decisão da vontade. Né? Ele vai fazer aquilo porque ele sabe que ele é bom, porque ele sabe que aquilo ali é melhor, e não porque dá vontade, dá desejo, sei lá, dá uma maluquice na cabeça dele. Né? E tal. Ele é capaz de fazer sacrifício, ele é capaz de ser autônomo, e autônomo aqui não só no sentido de prover os próprios meios, mas no sentido de responder pelas próprias ações. Né? Basicamente, para a criança, quando a criança faz alguma coisa, quando a criança bota dois parafusos dentro da tomada, né? E aí você pergunta, quem que é o responsável por isso? Né? Aí você fala, nossa, é a mãe, é o pai que deixaram, não olharam direito e tal. Né? O responsável, literalmente não, o responsável, né? Não é a criança, porque ela ainda não tem controle total sobre o que ela faz, por isso ela não pode responder pelo que ela faz. Né? Então, por isso, outra pessoa responde por ela. O adulto não. O adulto ele gera efeitos na realidade que são totalmente propriedade dele. Né? Não existiriam sem ele. Se ele não tivesse tomado uma decisão, aquelas coisas não existiriam. Se por acaso as coisas que ele gera são boas, né? Colaboram com a ordem do mundo, o desenvolvimento das pessoas, colaboram com o aperfeiçoamento da sociedade, o que ele tem ali é o que a gente chama de mérito. Né? E se ele faz uma coisa que prejudica qualquer um desses aspectos, né, a gente tem o que a gente chama de culpa. Perfeito? Né? E, curiosamente, esse é o significado real da palavra responsabilidade. A pessoa fala, responsabilidade. Responsabilidade, você tem umas tarefas, você tem uns negócios. Não significa isso. Significa que você agora responde por você mesmo. Entendeu? Quando alguém perguntar quem fez isso, né, a resposta vai ser eu. Não foi eu que fiz. Né? Para o bem ou para o mal. Né? Para ter o mérito, para ser possível ter o mérito, é necessário que seja possível ter a culpa. Não tem como separar um do outro, né? Porque eles vêm da mesma raiz, que é a sua capacidade de responder por você. Né? Então, o adulto tem isso. O adulto ele responde por ele mesmo. É ele que é o autor das suas ações. E, por fim, ele percebe que a única maneira dele se tornar maior do que ele é
é pertencendo e participando por algo que o supera, por algo que é maior do que ele mesmo. Então, a característica do adulto, de fato, é estar envolvido, né, em uma missão vital que supera as suas necessidades particulares imediatas. Ele está envolvido numa vocação familiar, está envolvido numa vocação profissional, sacerdotal, missionária, né? Ele tem algo na vida dele que faz com que essa vida se estenda além dele mesmo e toque a vida de muitas outras pessoas. E assim ele vai se tornando cada vez maior, né? Essa é a diferença fundamental entre a criança e o adulto, né? Qual que é o problema? Existe um momento entre esses dois pontos aonde essa inversão precisa ser, de fato, executada. Né? Onde essas coisas que são características da vida de criança precisam começar a assumir, né? Precisam começar a ser reduzidas, e aquelas coisas, aquelas capacidades que são características da vida adulta precisam começar a aparecer de uma forma evidente. Precisam aparecer, de fato, de uma forma nítida. Eu sei, quando eu faço essa descrição do adulto, a primeira coisa que pode vir na cabeça é: ora, professor, mas tem muito adulto por aí que não corresponde a essa definição. Como, né? Entende? E a resposta que eu daria é: pois é. Tem, de fato, alguns adultos, né, que não se comportam como adultos. Né, que não correspondem ao nome que carregam. Entende? Porque realmente assim, não é daquele jeito que a vida adulta deveria ser. Perfeito. Né? Nessa passagem da vida infantil para a vida adulta, que acontece em todos os níveis, ele acontece tanto no nível biológico, né? Por exemplo, a pessoa, eu estava até conversando com vocês, a adolescência, medicamente, a caracteriza pelo desenvolvimento das caracteres sexuais, né? Não sei se pode dar a palavra aqui, mas, enfim, né? Dos caracteres e a fertilidade, etc. E tal. Olha que coisa interessante, gente. A característica biológica da presença da adolescente é o início daquilo que vai preparar ele para sua família, né, para a vida adulta. Um segundinho só, o assunto tá incrível, que a Aline assim tá seguindo aqui assim. Nós iremos pro intervalo aqui na TV Canção Nova. Mas você que nos acompanha e não quer perder nada do final desse raciocínio, vai lá no CN Plus que a gente continua sem parar lá. Bastidores aqui, nós vamos continuar aqui com o nosso assunto, que tá assim. Eu tô aqui sendo consumida, porque ele vai falando assim, ó... Eu tô arrependido de não ter trazido meu caderninho para poder anotar. Anotar, pra poder entender um pouquinho mais, porque agora, nesse primeiro bloco, a gente tá falando um pouquinho para entender essa fase da adolescência, para entender um pouquinho o que é o ser, a infância, né, a criança, entender também o que se espera de um adulto, para entender esse meio tempo aí, que é uma fase de transição, né? É isso, pelo que eu entendi, que você quis trazer essa linha de raciocínio, né? E, na verdade, tem um detalhe, eu não sei se vocês perceberam dentro dessa linha de raciocínio, tem um detalhe que, hoje em dia, assim, eu acredito que já há bastante tempo já se passa por esse processo, mas que a gente tem um problema muito sério dentro da cultura, especialmente da mídia hoje. A definição que eu dei de adulto pareceu uma definição legal ou uma definição chata, ruim, desagradável? Entendeu? Eu acho que, na verdade, é mais pesada, né? Mais, tipo assim, mais séria, uma coisa mais forte, né? É desejável ou não você ser senhor da sua própria vida? Né? Você você criar coisas, colocar coisas no mundo que, de fato, são extensões da sua pessoa, da sua personalidade. Né? Você fazer coisas grandes. Isso é uma coisa boa ou não é? É bom. Né? As pessoas pregam a vida adulta, hoje em dia, como se fosse a pior coisa do mundo. Né? Como se fosse um peso, como se fosse um negócio, que aí vai ter os impostos lá que você vai ter que pagar, e tem mesmo. Mas... as responsabilidades do que eu preciso fazer, não daquilo que é. Mas esse é o negócio. As pessoas, quando falam de responsabilidades... Achei interessante isso que você trouxe. Geralmente, essa definição, na verdade, não é minha, ela é do Viktor Frankl. Né? Ela é a definição da responsabilidade do Frankl, que é muito perfeita, ao que me parece. Sim. Né? Mas as pessoas colocam a vida adulta como se fosse assim, um peso sem propósito, que você não sabe de onde te tirou, entende? Ah, não, você tem que fazer. Por que você tem que fazer? Não sei. Né? É assim, é só você... Fazer e pronto. E as pessoas não percebem essa questão do... O bastidor aqui, no meio da conversa, o produtor vira e fala, ó, bora.
Só uma coisa, já que interrompeu a minha conversa aqui, ô João, querido e amigo. Aqui tem como a gente ver ou tirar a imagem? Só pra gente não ficar... A imagem não tá rolando aí? Não tá. Tá no ao vivo. Entendi. Diretor, por favor. Eles colocarem lá. Tá bom, obrigada. Só aproveitando, no intervalo a gente vai voltar e vai falar dos livros que a gente tem prioritário, sobre os dois livros falando sobre a adolescência da Canção Nova. Aí a gente vai abrir o espaço para o professor falar do livro dele. Eu peguei aqui a parte do Instagram e tá com o livro dele aqui, tá bom? E aí você já pode também falar sobre essa obra que você escreveu. E aí aqui eu tô vendo que você vai presenteou o pessoal se eles escreverem forte, se quiser movimentar isso pro nome. Fique à vontade. Muito obrigado. Tá bom, vambora lá. Podemos voltar? Atenção, voltando em 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos com o nosso programa e, claro, se o tema é adolescência, nós não poderíamos também de indicar para vocês alguns livros aqui que nós temos que falam sobre esse tema. O primeiro livro que a gente indica é qual? Esse, Adolescente. Quem sou eu? É um livro no qual tem vários testemunhos de vários irmãos de comunidade, padres, casados, muitos irmãos de comunidade testemunhando um pouco sobre a sua adolescência. Também o livro da Tatiana Ferreira, Eles Seguiram Jesus, falando sobre os santos jovens que seguiram uma vida em santidade e já na juventude, já na adolescência, buscando desde pequeno o nosso Senhor Jesus Cristo e, claro, Yucat, que é o nosso livro, da adolescência, onde você pode se debruçar sobre aquilo que a igreja traz como tradição, como recomendações, mas também na sua riqueza de uma forma jovem, descontraída e bem leve. Se você quer adquirir qualquer um desses livros, é só ir na internet e procurar loja.cançãonova.com e adquira logo o seu livro. Mas, como nós também estamos falando dos nossos livros, ouvimos falar, né, Dai, que o nosso convidado também tem um livro. Nós queremos também que ele fale um pouquinho do livro dele, né? Isso mesmo, professor. O senhor tem um livro digital, né? Sim, na verdade é uma pequena coleção, a coleção Forja, na qual a gente trata toda da primeira parte da formação humana de base tomista, que basicamente vai passando sobre as partes que tem até agora, são a forja do corpo, a forja do sentido, do imaginário e dos sentimentos, onde vai passando basicamente por todos esses assuntos, explicando o que é, para que serve, e qual é a melhor forma assim, de chegar nas virtudes fundamentais, no melhor possível dentro dessas áreas. Se Deus quiser, em breve terão a continuação da segunda parte. Já estão trabalhando aí. Sim, estamos trabalhando nela. Da segunda parte da formação humana de base tomista. É voltado para educadores ou para qualquer... Quando eu falo educadores, é muito interessante porque isso é para educadores de si mesmos também. Importante. Para aquelas pessoas que querem, de fato, buscar essa autoeducação. É basicamente para ela que foi feita. Então tem um pouquinho da parte teórica e bastante da parte prática, de como aplicar isso aí na vida pessoal, quais são os critérios que usa para discernir na forja dos sentimentos, que é bem interessante para os adolescentes em particular. Isso é importante aí, ó. Explica mais ou menos assim. Explica com detalhe os 11 sentimentos segundo São Tomás. E o que eles são, para que eles servem, como separar um do outro, e quando identificar quando tem alguma coisa errada. Quando tem algum negócio assim que não está batendo bem. Então, é bem interessante. Para quem desejar, tem lá no link da bio do nosso Instagram, no Forjando Caráter, e serão muito bem-vindos. Bacana. É interessante, porque você fala muito do tomista, São Tomás. Eu cheguei a estudar um tempo aqui na faculdade nossa da Canção Nova, eu fiz um curso de extensão de filosofia tomasiana. Eu fiquei assim, encantada. Como que realmente nos ensina, nos ajuda mesmo a entender melhor ali, a se posicionar de uma forma mais concreta também no seu relacionamento com você mesmo e com Deus, Certo. Então, olha, vale a pena, viu, gente, Já que a gente está falando de juventude, eu lembro, eu fui seminarista durante 4 anos. É mesmo? Sim, no Seminário dos Legionários de Cristo. E eu lembro do momento em que eu toquei na filosofia aristotélica tomista pela primeira vez. Que eu olhei para aquele negócio, por acaso, em antropologia, e eu lembro de olhar para aquilo e falar,
caramba, como é que eu não sei disso, né? Como é que não falam disso na escola pra gente? Sim. Pô, mas é só isso, nossa, que isso e tal. Coisas simples, assim, coisas fundamentais e que a gente, de fato, desconhece completamente por causa das coisas como estão, né? Mas é maravilhoso, assim. E foi aí que você começou aí, esse interesse por essa área, por Foi poder justamente aí. Foi por acaso. No seminário que antes de andar pro seminário, eu jamais esperava estudar filosofia. Eu fazia direito, tava metade da faculdade de direito da Federal Fluminense, entendeu? Deu uma louca lá e seminário. Mas Deus faz uns negócios engraçados, né? Deus tem seus caminhos e suas pedagogias. Imagina. João, você no primeiro bloco falou um pouquinho aí sobre a questão da responsabilidade no intervalo também. Onde fica essa questão da responsabilidade, então, na vida do adolescente? Qual fase é isso? Ele é uma pessoa também responsável por si ou não? Ou ele tenta ter essa responsabilidade? Como é que isso se dá dentro do adolescente e na concepção dele como pessoa no mundo, assim? Qual é a postura dele diante da responsabilidade? Na verdade, eu vou falar um negócio, a maioria, se tem adolescentes vendo a gente, eles provavelmente vão revirar os olhos, porque é bem frase de professor tiozão, mas acreditem em mim quando eu digo que isso é verdade. O que o adolescente, na verdade, quer é a responsabilidade. Por quê? Porque, na verdade, o que ele quer é ser dono da própria vida. É de fato se tomar a vida dele nas mãos. O que o adolescente quer é não ser mais o filho do fulano, é ser ele, né? É assumir a própria vida, assumir a própria história, a própria vocação. Aquele negócio de querer ir embora de casa. Os mais assim, quero fazer. Mas na verdade, o que ele quer? Ele quer começar a tomar decisões na vida dele que provenham dele. Que ele decidiu, que ele, né, no fundo do seu coração, do seu íntimo, né, no fundo do seu espírito, ele decidiu e ele é o autor primeiro daquelas decisões. Né? Isso é identidade. Né? Isso é individualidade no sentido positivo da palavra. Né? É quando você se encontra como pessoa no mundo. Né? Você se encontra como um ser humano distinto, né? Como um ser espiritual dotado de capacidade de amar, de entender, de conhecer. Né? E esse momento é maravilhoso. É maravilhoso. Esse é o vislumbre que ele está tendo da vida adulta. Porque, por incrível que pareça, a gente estava falando antes, o pessoal fala muito mal da vida adulta, por incrível que pareça, a vida adulta é maravilhosa. Ela é ótima, ela é difícil pra caramba, né? Mas ela é muito boa e traz coisas assim, fantásticas. Né? Então, o que ele está vendo é isso. Então, na verdade, o que ele quer é, de fato, ser uma pessoa capaz de responder pelas suas próprias coisas. E os adultos ao redor também podem cooperar para que isso aconteça, né? Perfeitamente. Para trazer situações as quais o adolescente possa assumir, né? Eu trabalho muito com educação. A educação é uma das partes principais do nosso trabalho. Né? De fato, é mais voltada para educadores do que para qualquer outra coisa. Mas é muito interessante como a gente comete hoje em dia, dentro da pedagogia, um erro fundamental, né? Reiteradas vezes. A gente trata a criança como adolescente, né? Ou como adulto, pior ainda, né? E o adolescente como criança. Né? A gente, para criança, não, mas o que você quer? Vamos dialogar, não sei o que. Faz todo um negócio para a criança decidir por ela mesma. E a criança não tem condição nenhuma de fazê-lo, né? Porque ela ainda não tem nem linguagem para entender o que você está falando direito. Ela precisa de balizas, ela precisa de um thriller para você mostrar para ela como a vida funciona, o que é seguro, o que não é, né? Deixar ela dar um pouquinho de liberdade, mas sempre colocar aquele limite externo, etc. E tal. A criança é mais desse jeito. O adolescente, ele já é aquele que precisa começar a entender as coisas por ele mesmo e decidir por ele mesmo. Né? Para ele, de fato, é importante começar gradualmente a dar um pouquinho de liberdade. Né? Mas para que ele possa começar a dar esse espaço na direção da vida adulta. Tem uma coisa irônica, né? No comportamento adolescente regular. Né? É que o adolescente ele quer muito ser reconhecido como adulto. Né? Ele quer muito que ele seja ouvido, que ele seja respeitado, que ele seja... Né? E ele não entende que o caminho mais rápido para chegar aí é justamente se comportar como adulto. É justamente começar a ser uma pessoa séria, uma pessoa responsável, né? A ser uma pessoa não responsável no sentido de que faz tudo que a pessoa manda, etc. Tal. Não é isso. É no sentido de uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que se ela fala que vai fazer, você sabe que ela vai fazer. Né? Uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que você vê que ela está buscando melhorar, que ela está buscando o seu progresso pessoal. Ninguém despreza um adolescente sério. Ninguém despreza. Quando você vê um adolescente sério, quando você vê um cara que assim,
Sim. Né? Um cara legal, né? Você olha assim e fala, pô, esse moleque aí, ó. Entende? Ninguém despreza esse cara. Esse cara, ele inspira respeito nos demais, entende? Os outros, de fato, assim, os mais velhos ficam assim compelidos a respeitá-lo e até mesmo a ouvi-lo, né? Agora, né, o problema é quando o adolescente ele ainda não entendeu que para alcançar essas coisas maravilhosas da vida adulta é necessário abandonar algumas coisas da vida de criança, né? Viver na brincadeira, ou seja, na simulação das coisas sérias sem nenhuma consequência, né? Isso é coisa de criança, né? Bater o pezinho e exigir coisas às quais você não tem direito, isso é coisa de criança. Meu filho faz isso. Meu filho de 2 anos, eu quero. Aí pega uma coisa que é de outra pessoa, dele, não é minha. Né? Aí ele, não, eu quero, não quero. Ah, eu quero. Fica... É óbvio, você olha para aquilo e fala, não, é beleza, né? É criança. Né? A criança não tem essa noção, a criança não tem noção de que para que de fato a gente tenha direito a certas coisas na vida, a gente tem que ter de fato uma gerência sobre a origem daquela coisa. Em outras palavras, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que de fato, aquilo que a gente trabalha para conseguir, trabalho, às vezes, a gente fala, trabalha no sentido de ganhar dinheiro, mas não é isso. Né? Aquilo que a gente coloca o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa dedicação para conseguir, aquilo ali se torna nosso. Né? Isso é um fruto da responsabilidade também. Sim. Entende? Como aquilo ali é um mérito seu, aquilo é uma coisa que não existiria no mundo sem você, aquilo ali passa a ser verdadeiramente seu. Aquilo que você ganha como dádiva, como dom, né, é sempre dádiva, é sempre dívida. Né? Aquilo nunca é seu de verdade. Né? Então, o adolescente que bate o pezinho para exigir coisas que não são responsabilidade e, portanto, não são direito dele, ele está agindo como uma criança e, portanto, ele está fadado a não ser respeitado como adulto. Porque seria ilógico. Seria ilógico respeitar esse cara como adulto porque ele não age como adulto. Né? Eu dou um exemplo muito comum nas minhas aulas de formação humana para adolescentes. Né? O exemplo, tipo, né, digamos que você queira, sei lá, né, um violão. Quer um violão X lá e tal, para aprender violão, tá bom. Né? E aí você pega tuas férias, né, e trabalha as férias inteiras, junta o dinheiro, tal, não sei o que, e compra teu violão. Situação A. Beleza? Situação B. Você bate o pezinho para uma entidade de Natal. Né? Se em algum momento, sei lá, você faz alguma coisa que a sua mãe não dá, não gosta, né? Na situação A, que você trabalhou as férias inteiras e comprou o violão, faria sentido que ela falasse, então você vai ficar sem o seu violão. Não tem um gosto esquisito isso? Até nós, adultos, quando não parece uma injustiça, de certa forma. E a situação B? Agora você vai ficar sem o seu violão. Nada mais justo. Né? Sim. Porque o que ele não entende aqui não é dele. Porque ele não fez nada para gerar aquele efeito no mundo. Ele não merece aquilo. Por que ela tem o dever de dar aquilo para ele? Isso é uma ilusão. Isso é uma fantasia que uma grande parte, de fato, dos jovens adolescentes tem. De que os pais eles têm algum tipo de dever de dar qualquer insandice que sair da cabeça deles. E eles não têm. Gente, né? Uma dica de quem já fez um pouquinho de direito na vida. Seus pais têm direito de te alimentar até os 21. E ponto. Entende? De te alimentar e te dar colégio. Né? Abrigo, casa, colégio. Pronto. Né? Aos 21. Depois disso, você não tem direito absolutamente nenhum. Nenhum. Uau. Né? Que é uma coisa meio dura, principalmente para pessoas que, né, vivem além da cidade como se tivessem direitos, né? Enfim. Sim. Mas, enfim. Pois é. Mas o cara não tem essa noção. Né? Agora, o cara que vai, se esforça, que consegue as coisas por ele, que aprende, que se desenvolve, né? Que conquista o seu lugar no mundo, né? Esse cara, de fato, começa a ser respeitado pelo que ele é e pelo que ele faz. Né? E não simplesmente por um direito inventado da cabeça dele, de que as pessoas têm que ouvi-lo por sei lá que motivo. Entende? Então, na verdade, ele quer isso. Né? E ir gradativamente, por exemplo, um pai que chega para o filho e fala, pai, eu quero violão. Beleza, meu filho, maravilha. Eu vou te ensinar aqui como é que a gente faz os negocinhos aqui e tal, e você consegue dinheiro, você junta dinheiro, vou te ensinar a poupar aqui para tu conseguir o teu negócio. Ele vai chiar, ele vai, mas eu não quero. Beleza, meu filho, mas eu quero que você consiga uma coisa que é sua. Né? Eu quero que você, quando você conseguir aquilo ali, você fala, não, isso aqui é meu, ninguém pode me tirar porque eu consegui, eu trabalhei, eu me esforcei. Isso você vai dando gerência e autonomia para a vida desse adolescente, né? E ele vai, de fato, agradecer a você no futuro. Né? E eu nunca vi o caso contrário.
Né? O cara, meu pai me ajudou a ser uma pessoa boa e trabalhadora, não, safado. Eu nunca vi isso acontecer. Agora, o contrário, né? já. Sim. Eu já vi, e muito mais de uma vez, infelizmente, né, jovens lamentando a permissividade e a passividade de seus pais. Né? Porque, na verdade, de fato, é uma certa indiferença mesmo. Né? É uma certa, toma isso aqui, tá bom, fica quietinho. Né? Que mais ou menos como às vezes a gente faz com as crianças, entende? A criança está tocando, o Dará subindo pela parede, vai, meu filho, toma isso docinho. Pronto, é o que faz com a criança. Né? Então, na verdade, sem saber, o adolescente ele deseja isso. Né? E a melhor coisa que ele pode fazer na vida dele é começar a dar passos nessa direção. Né? Aquilo que isso é um ganho para ele, né? Para ele como pessoa, para ele como Achei interessante porque nesse nível eu gosto de problemática, né? Eu já vi também nos casos, por exemplo, adolescentes que começaram a ter responsabilidades muito cedo. Igual eu sou um caso desse à parte. Com 12 anos já fazia serviço de banco para meus pais. Eu sempre estive ali à frente das crianças da minha idade, né? Que fala da questão do amadurecimento também. E aí, por um tempo, eu fiquei assim, gente, mas o que é próprio da adolescência? Igual você disse, né? Que essas responsabilidades que vai dando nessa fase auxiliam realmente. Mas o que eu posso dar para aquele adolescente naquela etapa que não seja pesado demais, mas que também não infantilize, não seja assim, adulto demais, né? Vamos dizer isso, mas também não infantilize, nessa problemática, assim, desse plano de fundo. Na verdade, a pergunta não é fácil, porque o que eu diria, se eu tivesse sido perguntado assim, dentro de um atendimento, alguma coisa, eu faria. Depende do caso. Né? Mas uma coisa importante é que assim, a vida manifesta as necessidades conforme ela é, né? Conforme as situações se apresentam. Então, passar responsabilidades que são de outra pessoa para o adolescente, beleza? Isso realmente não é aceitável. Então, por exemplo, que os pais passem, e eu já vi isso acontecer, né, o cuidado ou a educação dos seus outros filhos para os adolescentes, né, enquanto eles mesmos estão fazendo sei lá o quê, entende? Isso, obviamente, não é aceitável. Por quê? Não porque seja pesado ou não pesado, ou qual que é o nível do pesado e tal, mas simplesmente porque não era a responsabilidade dele. Aquilo ali não era a função, não era o papel da missão dele, era a missão de outra pessoa. Então, que ele assuma, principalmente numa fase da vida onde ele está treinando, entende? Onde ele deveria estar treinando essas capacidades, essas habilidades para conseguir fazê-lo depois, realmente não é apropriado. Não é apropriado de forma alguma. Dito isso, gente, né, e falo isso assim me compadecendo de alguma... Eu trabalho com famílias de todos os níveis sociais, né, e tem realidades que são muito difíceis. E a grande verdade é, quando uma comunidade está em apuros, é responsabilidade de todo membro autônomo ajudar. Entende? Não importa, mas não é... Meu filho, o barco está afundando, entende? Não tem jeito, entende? Vou fazer o quê? Entende? Então, se a pessoa já entrou dentro da idade, né? E da idade, eu digo assim, dessa fase onde ela já tem uma capacidade de decisão por ela mesma, né? Quando ela já consegue, de fato, tomar certos passos sem que ninguém mande, né? Quando ela já consegue fazer certos sacrifícios apesar dos seus desejos e interesses, né? Que essas primeiras fagulhas da vida adulta na alma do adolescente, né? E a família está numa situação muito crítica, onde todo mundo está se lascando e se esfalfando para dar certo. De fato, às vezes, desse adolescente vai ser exigido um pouco mais, né? Vai ser exigido um pouco mais porque ele faz parte daquela comunidade. Né? E isso faz parte da responsabilidade. Um ser humano adulto entende que se ele está inserido dentro de uma comunidade e está sendo beneficiado por essa comunidade de alguma forma, né, é dever de justiça dele colaborar na melhor das suas capacidades. Né? Isso seria o normal, seria assim, o justiça 0.1, né? Seria o óbvio. Infelizmente, assim, não é tão comum, né? As pessoas assim, não têm muito essa noção. A gente vê, por exemplo, eu tenho exemplos até próximos, infelizmente, né, de pessoas que vivem inseridas em determinadas comunidades, né, e vivem como se a comunidade fosse feita para servi-lo. Né? Para servir de qualquer gesto de benevolência que ele dá para a comunidade é uma grande caridade. E o cara não entende. O cara não entende assim, que ele só não está sendo bicado para fora dessa comunidade pela bondade do coração das pessoas que estão nela. Entende? Porque em qualquer outro lugar, com 2% de decência, entende? Ele já teria, meu amigo,
né? Porque não é assim que a sociedade humana funciona, né? A comunidade, para que ela funcione, para que ela seja funcional, cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem que dar um pouquinho de si ali para que o todo seja maior do que o indivíduo, né? Para que a coisa no total seja melhor do que aquilo que você conseguiria fazer sozinho, né? Então, nesse sentido, quando a gente vê, por exemplo, um adolescente, mesmo sendo jovem, né, fazendo coisas adicionais que não seriam o normal, regular, numa situação crítica, onde a família, onde está todo mundo realmente se esforçando muito, né, eu não chamaria isso de uma injustiça, eu não chamaria isso nem sequer de um erro, né? Eu diria que é um jovem, de fato, assim, à frente do seu tempo, né? Um jovem, de fato, que assim, já entendeu um pouquinho de como a vida real funciona. E quando eu falo vida real, eu falo, vida real, aquela coisa horrível. A vida real é maravilhosa. Né? Viver inserido dentro de uma comunidade é funcional, é uma coisa maravilhosa. A família é uma coisa maravilhosa. Né? Dá trabalho. E quando ele entende que as melhores coisas da vida dão um trabalho miserável, né? Quando ele entende, essa chavinha vira em determinado momento, ou melhor, era bom que essa chavinha virasse em algum determinado momento. E algumas vezes demora um pouquinho para virar, às vezes não acontece nunca, né? Mas quando essa chavinha vira, a vida muda, né? A vida muda porque você começa a perceber que, na verdade, aquelas distraçõezinhas que você estava chafurdando ali durante todo esse tempo, na verdade, elas estavam tentando te impedir de chegar em coisas fenomenais, em coisas maravilhosas. Ó, guarda aí. Nós vamos para um pequeno intervalo agora pela TV Canção Nova. E você quer continuar aqui no bate-papo conosco? É só acompanhar pelo CN Plus ou pelo nosso Instagram. Nós continuaremos lá e daqui a pouco de volta na TV Canção Nova. É bem rápido mesmo. É rápido. Né? Vai passando. Cara, assim. é muito interessante você falando isso aí, porque assim, na minha adolescência também eu vi um episódio assim, porque a minha mãe, ela tinha problema com alcoolismo. E aí eu era o mais velho entre vários irmãos. Nisso tudo, acabou que eu tive que assumir muitas responsabilidades, tipo assim, no lugar da minha mãe, né? Tipo assim, ou eu fazia. De cuidar dos meus irmãos, meu padrasto trabalhava fora e mandava o dinheiro, né? E aí eu sabia que se eu deixasse na mão da minha mãe, a coisa não ia andar. Eu tinha o quê? Meus 12, 13 anos, assim. Mas eu sabia, tinha essa noção. E é interessante que eu fui vivendo isso, vivendo. E eu me gabava porque as pessoas falavam que eu era responsável. E eu carreguei isso por um longo tempo. Depois que eu entrei pra comunidade, depois que eu fiquei mais velho, eu fui percebendo várias lacunas que ficaram nesse tempo que eu não vivi. Que eu achava, nossa, amadureci rápido, tudo mais, né? Algumas coisas até foram amadurecendo rápido, mas só que ficaram buracos ali que não foram preenchidos e às vezes, tipo assim, com o elogio dos outros, a gente fala assim, não, mas nunca precisei, não é agora que eu vou precisar, né? Mas uma hora chegando na frente e cobra, né? Vem essas faltas, né? Sim, Nossa vida. Não, mas é assim mesmo. Às vezes o Intervalo, Mas é assim mesmo. Às vezes a gente, quando a gente fala as coisas muito na teoria, né? Sim. Tudo é muito, muito bonito, né? Muito, né? Facinho e tal. A gente tava até comentando antes, tem qual a idade? Começa, aí você bota um número, né? E tal. Sim. Mas, na prática, né? É a resposta que a gente vai dando para a vida conforme ela acontece, né? Sim. E óbvio, na situação ideal, esse adolescente... E na situação ideal, eu não digo que não tem problemas, não, entende? Sim. Eu digo aquela que tá ordenada, né? Que está assim, dentro de um mínimo de virtude ali. Né? Esse adolescente, ele vai ter alguém que é melhor do que ele, mais sábio do que ele, né? Mais capaz do que ele, que vai estar ali não para pegar e fazer por ele, mas só para ir direcionando. Faz assim, faz assado, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora não. Agora, vamos lá. Para ir mostrando para ele. É muito parecido com, sei lá, com um mestre e um aprendiz. Né? Dá uma segurança à pessoa, né? Exato. Ele vai te ensinando como é que faz. Ele deixa você fazer, né? Ele deixa você dar os passos, mas vai ensinando como é que faz. É muito difícil, né? Quando não tem essa figura, né? Quando não tem, principalmente quando existe toda uma cultura midiática, né? Direcionada para destruir essa figura. Né? Hoje em dia existe, de fato, assim, um movimento, né? Não vou entrar em si se como é que é voluntário ou não é, se assim, tem uma mente maligna.
Então o pessoal fica meio... Já viu o doutor do Smith? Aquele do... Não. Não, é o gênio malvado. Então o pessoal fica meio doido, né? Mas o fato é que ela existe, né? Que tenta transformar a figura do adulto, do pai, do professor, no idiota. Né? E a figura do adolescente que fica curtindo e zoando a vida na coisa mais legal do mundo. Então você ser o Harry Potter lá, fazendo acontecendo, maneiro. Você é um adulto dentro dessa série, esquece, você é um imbecil, entende? Você é um imbecil, não serve pra nada, melhor você sair do caminho, deixa as crianças fazer o que elas sabem melhor, entende? E aí você vai gradualmente perdendo essa ferramenta maravilhosa que é a do mestre, né? Que é de alguém que tá ali pra a pessoa olhar pro pai, olhar pra um professor, olhar pra um padre e falar, tipo, não, beleza, como é que eu faço? E é isso aí, voltamos com o nosso programa. O tema tá incrível, o bate-papo tá incrível aqui. Eu tô vendo que o tempo vai ser pouco, né, Dai? Vamos precisar de uma parte 2, não vamos? Esse tempo é curto para tanto assunto. Um assunto muito bom, né, professor? A gente estava aqui conversando no nosso intervalo um pouquinho dessa questão das lacunas que se ficam quando não se vive bem na adolescência, bem acompanhado, né? Quando a adolescência, a fase da adolescência não é bem acompanhada, a gente assume responsabilidades que não são nossas, né? O senhor pode continuar aí, professor? A gente tá falando dessa imagem da figura do mestre, né? Da figura nesse momento em que você começa a assumir a sua própria vida e você começa a dar passos, a tomar decisões, mas tem para quem olhar, né? É muito interessante, tem uma das crises, né? Uma das muitas crises que existem dentro da cidade, né? Ela se dá por causa de um mecanismo natural, né? Que é justamente, chamamos de mecanismo de pertença, originalmente, alguma coisa, mas seria o mecanismo do reconhecimento social, né? Que ele é feito justamente para que a pessoa ela busque se elevar a determinados níveis, entende? Se elevar chegar à altura, né, de determinadas potências, capacidades e tal. Então, o que acontece? Existe em nós um afeto em particular, né, um afeto de prazer mesmo, um afeto de alegria, né, relativo a um objeto, né, que é imaterial, né, que é o que a gente chama de honra. Né? Que é basicamente, traduzindo do Philosophy, né? Quando alguém fala alguma coisa legal sobre nós, a gente sente um negocinho. Sim. Nossa, seu cabelo tá bonito. Legal. Então, nem tem cabelo. Pronto. Né? Por que a gente tem isso? Né? É muito engraçado. Todos os sentimentos têm um propósito. Né? Todos os sentimentos dentro do nosso sistema, eles servem para alguma coisa. Eles estão tentando empurrar a gente para fazer alguma coisa que hipoteticamente seria boa, né? Graças ao pecado original nem todos são, mas deveria ser, né? Originalmente era para isso. Para que é isso? Era justamente para incentivar, né? Tanto todas as pessoas, né? Tanto crianças, jovens, adolescentes, mas especialmente particularmente importante na adolescência e forte na adolescência, né? Incentivar para que ele faça e se esforce e tente alcançar aqueles padrões de excelência que a comunidade mostra para ele. Para que quando ele faz um negócio legal, a pessoa fala, bom, e ele, legal, e tal, e sinta que fez um negócio bom e tal, né? Qual que é o problema? A honra, ela pode servir para melhora pessoal quando ela busca a aprovação de pessoas que são melhores do que nós. Quando ela busca a aprovação de pessoas que, de fato, estão num nível acima de nós. Nossa, que interessante. Né? Ela se torna um problema quando a gente busca a aprovação de pessoas que estão no mesmo nível ou abaixo de nós. Né? Então, se a gente começa, de fato, a procurar a aprovação de pessoas que estão exatamente no mesmo ponto que nós, a gente está fadado a ficar rodando no mesmo lugar. Né? E pior, quando a gente encontra alguém que está na mesma situação, ele fala, olha, cara, eu tô com a vontade de fazer aquela besteira ali. Ele fala, nossa, cara, eu também. Aí vamos fazer uma coisa, você fala que eu tô certo, eu falo que você tá certo, e aí tá bom. E pronto. E aí um alimenta, né, o vício do outro, né, e os dois ficam ali chafurdando na mediocridade. É tipo na escola, quando você vai ver sua nota assim, aí tem alguém com a nota pior, você sempre, nossa, pelo menos uma pessoa nota pior. Mas você nunca fica feliz porque alguém tirou mais, né? Exatamente. Sempre alguém tirou menos, né? Perfeitamente. É muito interessante, comentaram sobre aquele seriado que teve, né, do Adolescência, né? Sim, Eu e minha esposa assistimos aquele negócio ali. Muito interessante, muito sinistro. Que negócio medonho, né? Mas, bem só. Termina meio assim, tipo, meu Deus. Meio mórbida a coisa. Mas, né, era muito interessante porque, assim, o problema central dentro daquela comunidade de adolescentes era esse.
Entende? Que um estava tentando chegar às expectativas do outro. Sendo que todos, aliás, esse é um dos focos do programa, todos estavam com problema, né? Nenhum deles estava bem. Né? Nenhum deles estava assim, não, nossa, tá super bem. Tá todo mundo chafurdando ali. E um é querendo ser igual ao outro, né? Receber a aprovação do outro. Né? E aí a coisa se torna um problema. E aí a coisa, de fato, vira um reforço da mediocridade. E isso gera problemas muito sérios dentro da psique do próprio adolescente. Né? Ele começa a ter expectativas sobre coisas que são, de fato, medíocres, mas são irracionais, são irreais, como, por exemplo, a aparência física. Né? Ele começa a ter que são... Gente, a aparência física é a coisa mais periférica possível. Né? É a única coisa que a gente literalmente sabe que não vai durar muito tempo. Né? A gente sabe disso, porque assim, né? Fora, sei lá, o Tom Cruise, que é vampiro, né? Fora ele, então assim, todo mundo, né, vai ficar feio. Eu sou feio de ser, né? Alguns vão ficar ainda, né? Mas cria-se uma expectativa, né? Por quê? Porque começa a questão da atração física, né? Ou seja, aquelas coisas são características dessa fase que ainda é um pouco avançada ainda, né? Começam a ser colocadas como padrão, né, que ele quer e deseja alcançar, né, em vez de buscar, de fato, né, a aprovação e o elogio e a coisa de pessoas que são muito melhores do que ele, né, que são muito mais, que estão muito mais à frente. Né. Isso, na verdade, é importante para os pais e para os professores também. Entendeu? Eu sei que aqui é uma voltada para o adolescente em si mesmo. Né. A gente não sabe, a gente acha que não, né, mas a gente não sabe o poder de um elogio bem colocado na hora certa. Né? Isso é um poder muito grande dentro da mão dos pais e educadores. Né? Ele precisa ser usado com parcimônia para não subir muito a cabeça, né? Mas quando o cara de fato faz uma coisa boa, de fato faz uma coisa válida, né? Faz um negócio que naquele momento você cirurgicamente fala, pô, cara, ó, legal. Né? Isso literalmente muda a vida das pessoas. Eu lembro até hoje de um elogio que um professor meu me deu durante a faculdade de filosofia. E eu literalmente comecei a minha trajetória filosófica ali, naquele elogio, porque ele falou que o negócio caiu de um jeito assim dentro de mim e de fato assim, foi um certo revelador vocacional ali para mim, né? Porque nossa, isso realmente tem valor, né? Isso é um negócio assim bacana, tá, pronto, né? Então de fato isso é uma coisa muito importante, né? Ô, professor, chegou uma pergunta para nós aqui no Instagram do Jefferson Silva. Um abraço, Jefferson. O acompanhamento que você estava falando antes, né? O acompanhamento e figura do mestre. É como se fosse a jornada do herói das nossas vidas? Sim. Na verdade, existem várias teorias literárias, né? Uma delas é a do Campbell, a Jornada do Herói. Todas elas, na verdade, falam um pouquinho sobre a vida humana. Né? Porque, na verdade, quando a gente lê literatura, né, a gente está querendo ver a nós mesmos como nós deveríamos ser. A gente quer que nós sejamos revelados a nós mesmos através da literatura, através de imagens belas. Né? A boa literatura, ela revela a verdade, né? Mesmo quando ela usa fantasia. Né? Então, na verdade, esse trajeto, né, de você perceber uma missão fundamental, você recebeu o chamado, né, você recebeu o chamado, se sentir aquém daquilo que você precisa conseguir e ter alguém que aparece, né, e que vai te conduzindo, não fazendo por você, ele não vai lá e fazer para você, né, mas te conduzindo para que você consiga se tornar o herói da sua própria história, né, é a história do homem, né, é a história do ser humano, perfeito? E, na verdade, isso mostra como a trajetória da adolescência, ela, na verdade, é uma trajetória maravilhosa, ela é uma trajetória bela. Por quê? Porque quando o adolescente entende que tem alguma coisa grande esperando para ele lá na frente, que o sofrimento que ele está passando agora, que é perrengue, né, é para chegar lá, né, e que é normal que seja difícil, e que é normal que seja um problemaço, né, aquilo ali deixa de ser um sofrimento aflitivo, que é o que acontece com o jovem que está tentando continuar a ser jovem, entende? E não está conseguindo, e está sofrendo, e aí começa até aquelas crises que a gente conhece muito bem. Ah, eu estou assim, eu não sei porquê, eu não sei porque eu estou me sentindo desse jeito, e começa aquela maluquice, entende? E o cara que está sofrendo, está difícil, mas ele sabe que é assim mesmo e que ele está indo para algum lugar. Aquilo ali já não é mais um sofrimento aleatório. Né? Aquilo ali é um degrau numa escada que ele está subindo para chegar onde ele quer chegar. Né? E a coisa começa a ficar muito mais interessante. Né?
O jovem que virou já a chavinha, entende? Ele vive a vida desse jeito, né? Ele passa por perrengue também, né? Mas, na verdade, o desafio para ele começa a se tornar até mesmo entusiasmante, né? Começa a tornar um negócio até legal, né? Por quê? Porque ele já viu, principalmente se ele teve um bom mestre, teve alguém que foi conduzindo ele, seja um pai, um professor, um bom sacerdote, um bom religioso, ou então um bom irmão de comunidade, sei lá, né? Mas se teve alguém que foi mostrando para ele, e ele conseguiu ir tendo os primeiros sucessos, pequenininhos, né? E tal, mas teve um esforço miserável, não sei o quê, e ele conseguiu. Ali ele fala, putz, né? Se a gente de fato faz um esforço direcionado, bom, né? Ordenado, direcionado, dá resultado. Né? Tem uma coisa interessante. E aí ele começa de fato no melhor dos casos, né? A quase ficar assim, viciado em desafio, entende? Ele quer o desafio, ele quer que você dê um negócio para ele difícil, ele quer que você teste ele, vá além, vai dizer que... E aí ele vai conseguindo, né, chegar cada vez mais longe, né? A maior cura interior para o adolescente, para o jovem, é entender profundamente que ele foi feito por uma coisa maravilhosa, né? Que o que está esperando para ele lá na frente é algo grande, é algo bom, é algo... E assim, obviamente a gente está falando aqui do céu, a gente está falando aqui da convivência com Deus, mas na verdade a convivência com Deus não é só no céu. Deus nos chama para uma vida de convivência a todo momento, desde agora, e tem um projeto, e tem um sonho, né, no qual ele será, de fato, importante, no sentido literal da palavra, né? O jovem que vai entendendo isso, ele vai percebendo a diferença entre fama e importância, né? Fama é quando você é conhecido, você pode conhecer uma coisa boa, uma coisa má, né? Eu posso escrever um livro porcaria, sei lá, né? Que uma pessoa ou 200 mil conheçam ele, não muda em nada a qualidade dele. Né? Pelo contrário, se ele for um livro ruim, é até pior que muitas pessoas conheçam. Então, eu espero que não conheçam. Entende? Pronto. Né? Agora, importância é quando as coisas que você faz e as coisas que você e quem você fazem falta na vida de outras pessoas se ela não estiver mais lá. Eu estava pensando nisso, eu estava vindo para cá e a gente veio de ônibus com meus filhos. Né? Eu tenho um filho pequenininho, tá? E o meu filho veio no canguruzinho. Tá? E aí ele veio abraçado em mim, tá? E falou, vaca, vai, olhando para as vacas, passando e tal. E eu pensei, cara, né? Em certo aspecto, até certo limite, eu sou o mundo para esse menino. Né? Eu sou a proteção, eu sou o que mostra, o que dá o nome para as coisas para ele. Não é à toa que o nome que Deus escolheu para ele é pai. Né? Que loucura! Né? Isso é ser importante, isso é de fato fazer falta. Né? É onde você está, no que você está fazendo, nas pequenas coisas. Se você não estiver lá, vai faltar alguma coisa, porque o que você faz é relevante. Né? Diferente de você fazer uma dancinha idiota lá e, nossa, 1 milhão de pessoas me conhecem por agir como um panaca. Né? Percebe a diferença? Sim, né? sim. Quando ele vai percebendo isso, até aquilo que é difícil, né, e frustrante começa a se tornar, né, os desafios dessa grande aventura. Meu Deus do céu, que isso, hein? Super aula. Meu Deus. Professor, foi incrível, né? O papo tá incrível, 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 incrível. Eu falei e repito de novo, vamos precisar de uma parte 2, né? Para falar sobre as outras realidades também na vida humana, além da adolescência. Mas muito obrigado desde já pela sua presença. Você poderia falar para o pessoal suas redes sociais, para o pessoal também te conhecer um pouco melhor, onde eles podem te encontrar? Beleza, gente. O trabalho principal que a gente faz é dentro do Instagram, Forjando Caráter. Né? Então, eu boto Forjando Caráter, vai aparecer minha carinha lá. Né? Temos também o nosso site, forjandocarater.com, tudo junto, só .com no final. E temos o nosso YouTube também. Aliás, tem 2 aulas lá, uma sobre Método São João Bosco e sobre adolescência, que falam muito sobre esse tema de hoje. Então... Que legal. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. A casa está de portas abertas. Sempre quando o senhor quiser vir, estamos aqui. Dai, muito obrigado também pela presença. Obrigada, Rick, também. Uma alegria. Obrigada a você que nos acompanhou de casa. Olha, semana que vem tem mais, viu? Estamos aí, com a graça de Deus. Próxima segunda-feira, 22 horas. Acompanhem conosco, chame mais gente para poder acompanhar também. Temos muito assunto legal para a gente poder discutir aqui no nosso programa. Até mais!